A gestão pública municipal é tão complexa quanto importante. O atendimento às necessidades e interesses comuns da população curitibana, que é a oitava capital mais populosa do Brasil, segundo o censo 2022, é cercada de inúmeros desafios. Manter uma relação positiva e próxima da população, dar acesso e abertura para a sociedade em geral participar, para que ela seja ouvida, atender e responder às suas demandas é papel fundamental dos vereadores. As cidades têm uma posição de destaque no cenário político nacional, pois a gestão pública municipal é que é a protagonista para entregar e manutenir os bens e serviços públicos da população como um todo. O Papo Castiço de hoje nós vamos conhecer a trajetória de Geórgia Prates, a segunda mulher negra eleita como vereadora na Câmara Municipal de Curitiba e a primeira a exercer este ofício por meio de um mandato popular. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. Você está no Papo Castiço, nós estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento, anexo aqui, ó, a central de notícias da Uninter, a nossa CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo, divulgando a cultura negra do nosso país. E eu convido você para conhecer um pouquinho mais a nossa convidada comigo. Vamos lá, pessoal? A Geórgia, ela é filha do saudoso senhor Francisco e senhora Iara. Ela vem de uma família de um total de 5 irmãos. A Geórgia, ela é paulistana, pessoal. Ela é criada na periferia de São Paulo. A sua mãe, ela foi uma grande líder comunitária e o seu pai, ele prestava serviços na época chamada Casa do Menor Abandonado, lá em São Paulo. Ambos inseriram a Geórgia e os seus irmãos, desde cedo, na doutrina do coletivismo e do respeito mútuo entre as pessoas. Depois da perda da sua mãe, a Geórgia acabou vindo aqui para Curitiba e ela iniciou a sua militância, começando no Levante Popular da Juventude, que é um movimento popular e rural que organiza toda a moçada na luta pelo projeto popular. E ela seguiu participando de muitas outras ações dentro da periferia aqui da capital paranaense. Uma mulher preta, lésbica, adepta de religião de matriz africana, que consagrou no universo da fotojornalismo, uma atividade que ela iniciou em 2016. A Geórgia é tecnóloga, em fotografia pela Universidade Tuiuti, possui especialização em jornalismo pela Faculdade Faveni. Ela é diretora de cena, fotojornalista, fotógrafa oficial pelo Paraná no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a ONU Brasil, atua no coletivo CWB Resiste e no jornal Brasil de Fato. Atualmente, Geórgia cursa pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Geórgia é vereadora de Curitiba desde fevereiro de 2023, sendo a segunda mulher negra ao ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Curitiba. Ela está à frente da bancada de oposição do plenário municipal. Ela é a primeira mulher negra lésbica que está nessa posição. Ela atua também como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias. É também a primeira procuradora adjunta da mulher. Geórgia integra os colegiados de Economia, Finanças e Fiscalização, Urbanismo, Obras Públicas, TI, especial da visibilidade negra e é suplente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Uau! Ufa! Seja muito bem-vinda. Hoje nós damos as boas-vindas para Geórgia Prates. Olá! Olá! Eu acho que prazer, ouvindo você falar assim, dá um quentinho no coração, né? Vendo as imagens ali também. Você vai vendo, nossa, que caminhada, né? Que trajetória. Geórgia, eu tive que ter fôlego de um atleta para falar essa bio que compõe uma parte de você, porque você é um universo completo, né? Nossa, eu até fico pensando, parece que são outras vidas, né, que vão acontecendo. Mas quero agradecer muito, assim, por estar aqui agora, pelo convite mesmo, né, para participar desse programa Papo Castiço. E dizer que estou muito feliz também de estar aqui. Nossa, a gente que está muito feliz em saber aí como é que nós vamos
encarar essa nova Curitiba com você à frente, né? Tá sendo um programa extremamente especial para mim, para toda a galera que está aqui também na redação da Central de Notícias Uninter. Então, vamos começar, né? Vambora. Vamos lá. Só gratidão. Muito bem, querida. Bom, a gente sabe aí que, como você cresceu na periferia de São Paulo, você deve ter tido momentos, assim, um tanto quanto desafiosos, assim, na sua vida, onde você hoje consegue vislumbrar quantos direitos e situações que bateram na sua frente que você via, poxa vida, isso aqui é um desrespeito a uma lei básica. Isso aqui também é um outro desrespeito à lei básica. Eu fico pensando assim, será que esta infância dentro desses dois motivadores que são seus saudosos pais, isso te incentivou a estar na carreira do fotojornalismo e talvez, consequentemente, a concorrer a um cargo público? Como é que foi essa trajetória desse desenho até você chegar na Câmara Municipal de Curitiba, por favor? Essa pergunta é muito importante. Veja, eu vou sentindo assim que as coisas vão se amarrando, sabe? E às vezes até olho para trás e algumas lembranças me fazem ver que de alguma forma estava predestinado, assim, sabe? Que isso tinha que acontecer. Realmente, né? Venho lá da periferia de São Paulo, né? Toda a periferia de São Paulo, às vezes, ela se compõe como um bairro mesmo, né? Um bairro acaba sendo uma cidade de Curitiba, de tão grande que é. E ali as problemáticas são muitas, e são todas, né? Como a gente costuma dizer, a favela tem todas as demandas, né? Todas. E aí, como você falou, do direito mais básico até, né, o mais urgente, emergencial, e de sobrevivência mesmo, né? E sim, né, acompanhei muitas coisas. A minha mãe, ela tinha na comunidade ela sempre foi muito doce, muito... Parecia um pouco quieta, assim, sabe? Mas quando você vê tudo que ela fazia na comunidade, assim, ela era uma grande líder mesmo. Né? Desde fazer uma quermesse, assim, conseguia, sei lá, conseguir colocar para todas as crianças, sabe, as comidas de graça, enfim, todo mundo se mobilizar para fazer algo acontecer, até a lutar pelos espaços ali, né? Para que as pessoas tivessem, né, o respeito, né, na questão da moradia, o respeito, né? Porque na comunidade você acaba só conseguindo pedir por isso mesmo. E estando também, né, em todas as lutas, até mesmo na luta dos animais. Então, isso era muito importante. E meu pai, ele tinha esse espaço, né, de trabalho com jovens, né, que a gente chamava antigamente menor abandonado, né? E sempre ouvia, né, ele, meu pai, minha mãe e meu pai conversando sobre como era o trabalho do meu pai, enfim, sempre dá um pouco de tristeza, assim, de lembrar, porque é isso, né, da saudade. Mas ele sempre trazia mesmo essa problemática mesmo da juventude, principalmente a juventude negra, né? Meu pai, ele era um homem negro muito retinto, né? E ele olhar para tudo aquilo e ver toda essa injustiça que envolvia, na época, os jovens, né, que acabavam saindo da FEBEM, que também era, né, um sistema totalmente desumanizado. E aí, quando ele chegava, né, ele e minha mãe ficavam sempre conversando sobre como era o trabalho, enfim, como ele via aquelas crianças. Para mim, que era jovem, assim, pouco entendia, sabe? Mas hoje isso faz todo sentido, assim, de ver toda a luta na comunidade e também, né, como eu fui me compondo dentro desse espaço com meus 5 irmãos, 4 irmãos, né, comigo 5. E a gente foi aprendendo dessa maneira, né? Como a vida era dura, porque também para nós, né? Tudo aquilo que era pertinente, né? As ausências da periferia, principalmente políticas públicas, também afligiam a gente na questão da fome, né? Da necessidade. Mas meus pais também buscaram muito sempre, assim, de colocar a gente para estudar, para o enfrentamento, por mais que eles tivessem que se desdobrar muito mais, né? E tudo que era curso gratuito, minha mãe colocava a gente para fazer latim, alemão, o que fosse, colocava, né? A gente às vezes ia a pé para estudar longe pra caramba, né? Mas valeu super a pena, assim, porque a gente acabou conhecendo outros mundos também. E que aquilo era muito mais amplo, né? E que aquelas dificuldades todas que estavam presentes naquele lugar não estavam em outros. E isso vai, né, fazendo com que a gente queira também sair desse espaço, mas não para abandonar a periferia, né? Mas sempre nesse sentido de retornar e poder fazer algo mais. Então, quando você me questiona se isso tem a ver com o meu trabalho no fotojornalismo, tem super, né? Quando eu venho para Curitiba também, eu venho para uma cidade que é totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, porque São Paulo tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né? Porque está tudo tão escasso para as pessoas hoje em dia, cada vez mais, né? E aí Curitiba tem uma organização, né? Tem um planejamento de cidade, e aí você fica se questionando mesmo, né? Onde estão essas pessoas? Porque as pessoas pretas existem, mas onde estão? As pessoas periféricas existem, mas onde elas estão? E aí você vê que elas não acessam mesmo, né? E essa é a questão, elas ficam no periférico mesmo, à margem da cidade, e acabam não acessando, né, cultura, enfim, outras coisas que são básicas também, né, para o desenvolvimento humano. E aí eu fui me inteirando e entendendo que sim, essas periferias existem, né, essas pessoas, essas dificuldades todas estão presentes na cidade também, e eu fui cada vez mais buscando, né,
para fazer a denúncia mesmo, dizer as pessoas estão na cidade, elas existem e essas políticas públicas também precisam acessá-las. E meu trabalho ele foi voltado mais para isso mesmo, né? De denunciar no sentido de não deixar mais o apagamento, né? Para aquelas vidas, porque é isso, quando você apaga, você não tem que lidar com o problema, né? E eu sentia que Curitiba, ela lidava muito, assim, com essas pessoas que, no caso, são as pessoas que também, né? São como eu, como minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim, e que a gente sempre sofreu por esse apagamento. E aí eu fiz esse trabalho durante muito tempo, assim, de mostrar mesmo, né, a cidade, de falar sobre a habitação, de falar sobre, né, as questões de preconceitos, enfim, todas as que eu pude, até mesmo com os povos originários também, que também é, né, assim como o povo negro, é uma população que foi extremamente prejudicada, né, pelo patriarcado, pelo colonialismo, enfim, por toda essa trajetória, né, da história da humanidade. Então, acho que tudo isso que foi a minha infância e que também tive uma vida muito feliz ali com meus pais, sabe? De aprender muito sobre resiliência, sobre coletividade, sabe? De entender que o outro tá presente na minha vida o tempo todo. Então, eu tenho que cuidar de mim assim como tenho que cuidar do outro também. E acho que isso tudo fez com que eu conseguisse, né? Desenvolver um trabalho de fotojornalismo na cidade que fosse algo que tivesse a ver comigo também, com a minha vida e principalmente, né? Que justificasse também a minha existência. Há quanto tempo que você está aqui em Curitiba, Jorge? Agora tem uns 15 anos já. 15 anos 15 já anos. na capital paranaense. Uhum. Muito bem. Então, assim, né? Do audiovisual para a Câmara Municipal. Como eu disse nos bastidores, até um rap, né? Realmente. Atenção, Mano Capu. Se cuida que nós estamos chegando. Qual que seria, se teve, né, uma preparação emocional, didática, uma preparação espiritual para que você assumisse essa nova rotina? Eu não sei se você está conseguindo conciliar o fotojornalismo com a gestão pública e se é possível manter esse olhar sensível que você desenvolveu pela fotografia e transportar isso para dentro do plenário municipal. Nos últimos anos, assim, as coisas começaram a acontecer meio rápido, assim, sabe? Eu, do fotojornalismo, passei a ser diretora de cena na publicidade. E ali eu ganhei Cannes também, que é o maior prêmio que tem na publicidade. E ali eu fui vendo que, sabe assim, você tem um caminho muito maior. Eu nunca estudei publicidade, por exemplo, e consegui um prêmio que é o maior que tem, né? O Cannes. E no meu primeiro filme, que também se tratava disso, de falar sobre a vida e a história de uma mulher preta, que é a Aida dos Santos, né, que é uma atleta de 64, enfim, que foi para as Olimpíadas sem nenhum patrocínio, uniforme, nenhum auxílio, ninguém mesmo. Foi sozinha, né? E aí dá volta com o 4º lugar. E aí quando você faz essa transformação de como contar a história da Aida dos Santos na publicidade, sem que a marca, né, que no caso seria a Centauro, que foi proposta, tivesse mais visibilidade que a história da mulher preta que se propôs a contar. E aí você fala, você percebe que você está fazendo uma inversão. E o mais legal é que todo mundo percebeu essa inversão e a necessidade de, né? Então, quando você fala de um lugar de mulher preta, vai falar de uma história de uma mulher preta, você está trazendo à tona muita coisa que não é só a história, né? A ancestralidade, é tudo isso junto. Então, eu acho que toda a questão da religiosidade, para mim, nunca me abandonou, né? Eu sou filha de Xangô, e como filha de Xangô e de Oxum também, né, que aí eu tenho o equilíbrio que me é necessário, assim. Então, o sentimento sempre vai estar ali, vai estar posto, esse olhar para a vida já foi algo que eu aprendi desde pequena, né? Minha mãe, por exemplo, quando a gente era pequena, ela sempre dizia no final do dia que quando a gente ia deitar, era importante que a gente deitasse a cabeça no travesseiro e analisasse o dia inteiro, né? O dia inteiro mesmo, assim, o máximo possível do que você fez. Então, pensar o que você gostou e que você vai repetir no dia seguinte, o que você não gostou e você vai mudar, e aquilo que você vê que você precisa melhorar. Óbvio, né, que naquele tempo eu pensava, eu preciso aprender a chutar melhor a bola assim, preciso, né, não bater no amiguinho quando ele pegar meu pipa, esse tipo de coisa, mas com o tempo você vai entendendo que esse é um processo que é para a vida toda, né? Que é um grande exercício filosófico. É um grande exercício. E até para a limpeza da alma mesmo, né? Com certeza. Você se avaliar com sinceridade, você se olhar e falar, cara, qual é o fundamento mesmo da minha existência, né? Óbvio que tem uma parte do universo que rege tudo isso, né? E a outra parte sou eu que tenho que fazer. Então, como dizia minha mãe, não dá pra ter preguiça e tem que fazer do jeito certo, sabe? Porque senão a vida te cobra, né? De uma forma ou de outra. Então, essa parte da religiosidade mesmo nunca me abandonou por conta disso, assim. De ter a consciência de que eu sou só uma passagem, né? E dentro dessa passagem eu tenho que deixar algo que faça sentido, né? Para a existência e para os lugares que eu tô acessando, que a minha ancestralidade não acessou, mas que lutou para que eu estivesse aqui. Então,
eu realmente tenho um papel, né, nesse momento aqui, e que será, né, de favorecer que outras pessoas estejam. E aí, quando eu estou fazendo toda essa transição, esse trabalho de denúncia nas ruas mesmo, de contar, né, como que é a realidade, de falar como que é a vida da população que está ocupando um terreno, entrar junto na ocupação, quando vão ocupar, enfim, ou tá lá quando também tem a desocupação e a polícia vai lá, bate, enfim. Também estou fazendo esse trabalho de me analisar naquele espaço, né? E ao mesmo tempo que eu fui vendo que também já não estava mais adiantando, né? Tá na rua ali, denunciando e mostrando e trazendo à tona tantas problemáticas, porque no final das contas acabava que era um resultado, né? Toda vez que eu ia, por exemplo, a um momento de desocupação de um terreno, eu ia ligando para vários, né, políticos, né? Ligava para vereador, ligava para deputados, enfim. E sempre era aquilo, não, nós vamos mandar alguém. Ah, alguém vai chegar lá. Eu não posso ir, mas alguém vai. Aí chegava lá, era eu, a população ali apanhando, e não tinha ninguém. Mas no dia seguinte ou depois da tragédia, estavam lá fazendo fotos, vídeos, enfim, né? E aí aquilo começou a virar dor, já não era mais, sabe, o prazer de mostrar, de denunciar, de falar, porque alguém poderia olhar e entender que havia uma pauta ali extremamente necessária e urgente, né? E aí, então, né, eu comecei a pensar, talvez já não seja mais esse caminho, porque de alguma forma ele se esgotou, né? Fiz um trabalho para a ONU também, que falava, né, sobre as ODS, que era para falar sobre esse desenvolvimento que a gente precisa ter até, né, um determinado tempo de evolução. E aí eu comecei a perceber que talvez não fosse mais, assim, né? Eu chegava em casa e já estava mais triste do que feliz, né? Mais triste do que contente, mas não era jamais uma coisa que eu podia fazer. Então, eu achei que talvez entrar para a política fosse um caminho da gente poder, né? De poder desenvolver algo mais, algo maior, enfim, de poder colaborar de fato e não precisar ligar para ninguém mais, né? Pedir favores, enfim, eu poder eu mesmo estar lá e fazer, enfim, eu sei que eu sempre estaria lá. Então, aí foi como eu comecei a pensar em entrar para a política, né? E aí veio a história da Marielle. E aí, então, já não tem mais o que fazer, né? Você tem que ir para enfrentamento. E quando você fala que a tua ascensão ela foi rápida em todos os sentidos, você conseguiu estar no lugar onde você ocupa pela ascensão de outros. Exatamente. Então, também foi um marco muito interessante e bonito. Né? Você chegar onde você chegou pela ascensão de duas personalidades, se você puder citar. Uma corrente, né, que acaba se formando, né? Uma delas é a Marielle, que é isso, né? Assim, eu até assumi como bancada Marielle Franco, porque é a partir desse lugar, né? Assim, entendendo ela como uma mulher periférica, lésbica, preta, e que estava, né, nessa lide aí, que é de trabalhar mesmo a política, de não ter medo de fazer política porque tem que se fazer política, né? E esse espaço de política, ele não é um espaço para mediocridade, para brincadeira ou para hipocrisia, que é o que a gente, na maior parte do tempo, vê, né? E aí, quando você encontra uma mulher que vai de peito com tudo isso, né, e acaba perdendo a vida, ela não perde, né, por ela só, ela perde por todas nós. E, na verdade, a gente acabou, né, tendo outras forças, né, para se unir e se reunir. Então, Marielle Franco, com certeza, é um desses nomes, né? E são tantos, né? Acho que se a gente olhar para trás, ali, nossa ancestralidade está cheia de histórias como de Marielle, né? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho da tua vertente dentro da Câmara Municipal, que é um tal de mandato popular. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que é a mandata da preta, como que é o mandato popular? Nunca ouvi falar numa coisa dessa. Explica para a gente como é que funciona o teu trabalho. Esse lugar mesmo, sabe, de não saber andar sem o coletivo, sabe? Porque eu sempre pensei, a política ela não pode ser feita de uma pessoa só para todo mundo, né? Por mais que a gente tenha ali os assessores e tudo mais, a gente não pode tomar uma decisão por um conjunto de pessoas que é a sociedade, né? E aí, enfim, no início o mandato ele era coletivo, era o mandato coletivo das pretas, né? Daí teve a saída da André, que ela foi fazer o caminho dela, e aí depois eu convido ela também de novo para estar ali junto, né? Quando a gente foi assumir a mandata, eu convidei ela, tá como assessora hoje, mas o projeto já virou mandato popular. E aí dentro disso, o popular é trazer mesmo, né, as pessoas para dentro da Câmara, porque a gente sempre teve essa ausência, né, assim, as pessoas veem os políticos às vezes indo para a comunidade, mas a gente não vê a comunidade entrando e acessando aquele espaço público para falar sobre suas demandas, para trazer, né, as suas pautas, enfim. E aí o mandato popular que eu estou fazendo é justamente isso, né, trazer a população e levar a população para dentro da Câmara, fazer com que os vereadores tenham que ouvir aquelas verdades, né, aquela história de vida que eles não vão acessar se não for dessa maneira,
para que eles também entendam aquilo como responsabilidade deles, né? E aí, fora isso, tem os projetos de lei, né? Se tem uma proposta de projeto de lei e as pessoas querem trazer, elas trazem, e a gente vai debater isso juntos, vamos buscar estudiosos e vamos escrever, e o nome de todo mundo vai estar ali também, porque não é Georgia propondo, né? É um grupo de pessoas que se propõem a fazer aquilo, então tem que ter o nome de todo mundo no projeto de lei, para que todo mundo saiba que a população está ativa e a população também participa desse espaço. Me desculpe, mas eu acho que isso é algo inédito dentro da Câmara Municipal dos Vereadores. Estou errada? Eu acho que eu tenho causado um barulhinho lá dentro, viu? Acho que nos primeiros dias eu assustei bastante o pessoal da Câmara, porque eu levei a comunidade em peso lá para dentro para falar sobre isso mesmo. E hoje ainda na Comissão de Direitos Humanos eu tenho feito isso. Porque é isso, você não pode falar sobre uma questão que você não conhece, né? E você não... É muito fácil, né? Tá numa sala e você dizer, isso aqui não, porque é um papel, né? Mas é muito mais difícil você olhar para a dona Maria ali da comunidade que está dizendo, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus, ou eu pego o ônibus ou eu pago a comida do meu filho. O que você vai fazer, né? Você vai ter que olhar para aquela senhora, vai ter que entender a realidade dela, entende? Então, é isso, é disso que se trata, porque é para aquela pessoa que a gente está lá, é para aquelas pessoas que a gente está legislando, então não tem outro jeito que não olhando para as pessoas mesmo e dialogando com elas. Perfeito. Agora eu vou dar um tempinho para você beber uma água aí, que eu vou dar uma pequena introdução para você entender um pouquinho sobre o outro contexto que eu gostaria de atingir. Então, assim, pessoal, tem um episódio aqui do Papo Castiço com a doutora Olenka Lins. A doutora Olenka Lins, ela é a primeira subdefensora pública geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E nesse episódio, a doutora Olenka, ela disse uma frase bem interessante, abre aspas, não dá para pensar em dignidade sem pensar em moradia digna e adequada, além da questão do arruamento. Na minha percepção, eu concordo plenamente com a doutora Olenka, porque eu acredito que sem um CEP para chamar de seu, a gente não consegue acessar o mínimo de uma vida civil. Agora eu pergunto para você, Georgia, na tua vivência como vereadora, nesses 6 meses de mandato, quais que foram os projetos e ações apresentados quando a gente pensa nesse direito fundamental que é a moradia? Eu concordo muito também com a doutora Olenka, aliás, busquei ela muito quando estava nas ruas e ela sempre teve, né, ali para apoiar. E é o fato, né, assim, a pessoa quando não tem, né, uma casa, uma moradia, ela acaba não conseguindo acesso à escola, acesso à saúde, e nem muito menos acesso ao trabalho, né? Então, como é que a pessoa vai, né, viver se ela não tem acesso ao mínimo, né? Então, a questão da moradia, ela para mim, é central. Eu acho que é a questão central porque a pessoa precisa ter para poder acessar todas as outras coisas. Então, uma das primeiras ações mesmo é entender, né, como que esse projeto de moradia na cidade de Curitiba, por que não funciona, por que não anda e como que, né, a Coab lida com isso, né? E, enfim, fiz algumas reuniões com a prefeitura, com a Coab também, busquei muitas, né, informações sobre várias coisas que iam surgindo ali, porque é um jogo de também empurra, né? Então é responsabilidade de um, responsabilidade do outro. E aí fui fazendo um compilado para entender por que. E aí chegou num momento que assim, você sente que não tem muita transparência, sabe? Para você juntar dados, enfim, e buscar mesmo, né, essa possibilidade. Eu fiz um projeto de lei que acabei colocando ali na Câmara para votação e hoje ele passou pela comissão, mas na verdade o vereador Pessutti acabou pedindo vistas, né? Não, pediu mais informação executiva. E acaba que vai travando um processo, sabe? De algo que é tão simples, você pedir para ter transparência no processo de moradia, né? Que todas as pessoas possam acessar, assim como o transporte, enfim, tudo que precisa, né? Mas isso é uma das questões, assim, que eu estou trabalhando muito para que a gente consiga, né? Ter essa transparência, porque a partir dela, assim, a gente vai conseguir fazer políticas públicas. E uma outra questão também é o levantamento de dados reais, sabe? Da gente ter as informações reais sobre quantas pessoas são, quem são essas pessoas, quantos são negros, quantos não são, mulheres, enfim, todas essas informações que a gente precisa ter para saber também lidar com a questão de moradia. Hoje em dia é um limbo que fica dentro dessas informações que a gente não consegue compreender qual que é a cadência dessa engrenagem da Coab, né? Exato. Então, ratificar os dados e também dar vistas para todo e qualquer cidadão é uma coisa extremamente importante que ainda está num limbo que parece que... Não sei. Você veja, eu tenho 6 meses ali, assim, os primeiros meses foram meio que entendendo, né, como a coisa funciona, mas depois que entendemos é isso, eu preciso de todas as informações, porque as pessoas precisam disso, né, o quanto antes. E a gente teve, dentro desse período, algumas situações, né, de quase desocupação, né, por exemplo, a Tiradentes 2, que é um terreno ali perto fica no SIC mesmo, né, próximo ali a Tiradentes 1, né,
que foi ocupado recentemente, teve um processo de quase desocupação e levei todo mundo da comunidade para dentro da Câmara para conversar com os vereadores mesmo, sabe? Explicar por que, né, aquela saída deles ali não teriam para onde ir, né? E que a Coab teria que, pelo menos, minimamente tirar aquelas pessoas e realocando, né? E não chegando lá de novo, como eu sempre vi, na violência, desocupa, pega as coisas, queima, quebra e acabou, né? E aí teve, porque fica próximo ao lixão ali, bem mais próximo, né? Ao lixão de Essências, né? E a gente foi até a Essências também para ver como que a Essências poderia lidar com aquilo de uma outra forma, que não fosse mesmo pedindo, né? O despejo. Enfim, não foram despejados ainda, né? Estão ali. E a gente também está aguardando, né, da Coab essa posição de realocação dessas famílias, porque não é, né, só desocupar e acabou. E havendo isso, eu acho que a gente começa um novo projeto de vida, assim, sabe? De entendimento das questões de moradia, que é justamente, né? Precisa tirar as pessoas desse espaço, mas precisa dar para elas dignidade. Se estão dentro de terrenos que não podem ser ocupados por diversos motivos, né? E até às vezes por área de preservação mesmo, tem que se pensar no projeto antes de, né, chegar para as famílias e tirá-las dali e deixar que continue a própria sorte, porque de fato essas famílias continuam não tendo acesso ao básico, né, como a gente falou de início, né, moradia, saúde, enfim, educação principalmente, enfim, não acabam acessando nada. E aí você, né, não está lidando com a questão, você só está postergando e aumentando também o volume dela. Né? A gente conversou com a doutora Olenka, Georgia, que muitas vezes, como para nós é uma questão tão fluida e normal, as pessoas não pensam na questão do arruamento, como que se chama uma ambulância? Uhum. Como que se aciona uma polícia? Como que se entrega um comunicado de justiça para uma pessoa que ainda não tem um arruamento? E as pessoas pensam que isso não existe em Curitiba. Tanto em Curitiba como região metropolitana existe um grande gap de arruamento para determinar loteamento para as pessoas poderem ter um CEP para chamar de seu e ingressar na vida civil, né? Exatamente. Você veja assim, às vezes, na maior parte das vezes, quando a população ocupa um terreno, eles mesmos já colocam em lotes, assim, né? O tamanho X e vai dividindo para as famílias, assim. E eu gosto muito de falar disso porque é um processo muito humanizado e interessante o que as próprias pessoas fazem quando ocupam um terreno, sabe? Então elas dividem certinho o terreno para cada um. Claro que às vezes não conseguem, né, fazer a dimensão certa do tamanho das ruas, né, e acaba isso ficando a desejar, mas também, né, e se a prefeitura entra ali, às vezes só basta mesmo regularizar, arrumar algumas coisas ali, sabe, para poder tornar aquele espaço, né, ter as condições de moradia mesmo, mas e às vezes é só isso, né, e é isso que você fala. Tivemos já exemplos muito sérios, né, por exemplo ali na 29, né, que teve aqui que pegou fogo ali, enfim, né, não um acidente, mas, né, uma situação ali causada com a polícia, e os bombeiros não conseguiam entrar realmente, né, muito próximos das casas ali, enfim, mas tem isso também, né, assim, a prefeitura ela tem que saber que isso é responsabilidade dela e tem que tomar isso como uma responsabilidade na vida daquelas pessoas, a situação que elas vivem e não deixar, né, que elas acabem construindo tudo e fazendo tudo por elas mesmas, né. E, enfim, a gente precisa muito avançar nisso, mas no sentido de que as pessoas precisam entender quem são os responsáveis, né? Não digo as pessoas da comunidade porque elas sabem, mas as pessoas que estão ocupando esses espaços de poder. Perfeito, Jorge. Vamos para um outro questionamento sobre a questão da aplicabilidade de especialidades de políticas públicas para a população negra mesmo, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, existe algum olhar ou atenção especial do poder público municipal para as mulheres negras? Esse recorte, por favor. Tá, temos e temos que ter, né? Enquanto mulher negra, assim, eu sinto muito, assim, o que a gente precisa quanto. Mas, você veja, também uma das ações que fiz dentro desses 6 meses foi chamar, a primeira, na verdade, uma audiência pública com mulheres, né? Para a gente poder entender a questão da população, melhor, das mulheres negras na cidade e o que nós precisamos enquanto mulheres negras, né? E dentro disso, assim, são várias, né, as questões, porque você é uma mulher negra, você também é mãe, né? Na maior parte das vezes você também tem todo o medo que seu filho morra, enfim, várias questões que acometem as mães negras, né? E a saúde da mulher negra, ela tem toda uma especialidade também que precisa ser observada, né? E também a saúde mental dessa mulher, né? Em primeiro lugar, que é o que acaba ficando, né? Assim, o saldo da saúde mental da população negra como um todo. Mas a saúde mental da mulher negra é algo também que a gente tem sempre que ficar buscando olhar, porque não tem, por exemplo, né, um especialista negra que esteja hoje, né, nos setores aí da saúde que possam, né, prestar o atendimento adequado. Então esse é um dos casos assim, que eu tenho trabalhado muito pela saúde mental, né, das mulheres negras, porque eu vejo isso como primordial, fora todas, né, as outras doenças que acometem mais a população negra e que aí não cito só mulheres, né. Mas ali a gente tem feito e dentro, né, desse
dessa situação mesmo, que é de apagamento, né, do povo preto, da história da cidade, da construção dessa cidade aqui. Tenho buscado muito, sabe, que a gente possa avançar em muitos setores, mas principalmente que tragam, né, a questão da visibilidade e que coloquem o povo preto nessa história de Curitiba, que coloquem o povo preto na construção dessa cidade de Curitiba, e que assim a gente possa talvez diminuir a questão do racismo, mas também tem essa questão, né, da saúde mesmo da população preta, que a gente precisa cuidar muito. Então, dentro disso, essa foi acho que a minha maior proposta mesmo, assim, nesses 6 meses que eu trabalhei muito, assim, que é da gente poder fazer um centro de referência, né, para a população negra aqui em Curitiba. E isso porque a gente vai para uma delegacia, vai para outra, enfim. A gente acaba nunca tendo também, sabe, assim, como se sentir mesmo respaldado e não ter medo de ir para um espaço, sabe, que você vai ser atendido e também saber que lá não vai ter uma pessoa preta para te atender com acolhimento devido, sabe, da maneira mais adequada, enfim. E os encaminhamentos também precisam ser dados, né, para situações que o racismo é crime, né, e a gente acaba não tendo esse retorno, né, dos crimes que são cometidos nessa cidade, isso é um fato. E aí a gente tem visto vários exemplos do que aconteceu no mercado, que aconteceu com um menino de 11 anos dentro da Panvel, enfim, de vários lugares, né? Na escola mesmo, na universidade, da PUC, dias atrás com um aluno. E aí acaba que o povo preto não tem, né, esse amparo mesmo social. E aí, então, o centro de referência, ele visa sanar isso, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho do Centro de Referência Afroenedina Alves Marques, de combate ao racismo e intolerância religiosa. Que grande feito! Eu estou muito feliz mesmo. Assim, foi algo de se conversar muito, assim, né? De fazer a população branca mesmo da cidade, que está há bastante tempo no poder, entender, né, quais são os efeitos desse apagamento e por que esse apagamento é extremamente danoso para a população preta e principalmente também para a juventude, né? E ali o centro, ele visa algumas situações como, vou até ler aqui para não faltar nada, mas receber as denúncias de racismo, injúria racial e intolerância religiosa também, né, que são denunciadas pela mídia ou pela pessoa que sofreu, né, a violência, garantir também o atendimento por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica, pedagógica e de saúde, promover cursos, palestras, fóruns, oficinas, debates, né, com o objetivo de fomentar a sociedade de uma forma mais igualitária. E aí tem outras questões também, que é produzir campanhas de combate ao racismo e de intolerância religiosa, né, observando aí também todos os trâmites da lei, e ter um acervo audiovisual e bibliográfico com ênfase na temática racial, porque a população negra está há muito tempo, né, construindo e fazendo coisas na cidade. A gente não tem esse lugar, né, de exposição, enfim, que aconteça, que tragam toda essa realidade para dentro da cidade. Também realizar atividades culturais, esportivas e educacionais na direção de renda e de lazer para os afrodescendentes. Então, isso tudo, esse centro, né, ele vai ser estruturado agora, né, eu consegui só o espaço, enfim, e a realização dele por parte da prefeitura, que é quem vai, né, bancar todo esse projeto, mas, assim, a estruturação dele, quem vai dar o alinhamento somos nós. Então, vou chamar ainda as reuniões para a gente poder alinhar o centro de referência e também, principalmente, né, que foi uma das exigências ali, é que 80% do corpo ali dos funcionários do centro de referência seja, né, composto por pessoas pretas. Eu sei que é muito difícil a gente projetar uma data, né? Uhum. Mas você vislumbra que possa cortar a fita de inauguração desse local em quando? Nossa, eu quero quanto antes, mas a promessa é que seja para janeiro. Uau, agora, 2 de janeiro de 2024? Exato. O espaço em que vai ser feito mesmo para ser permanente, ele está em construção. Está em reforma, na verdade, né? Estão reformando os banheiros e o teto. Então, talvez não fique pronto até janeiro, né? Talvez a gente inaugure um outro espaço, mas tendo a certeza que aquele espaço ali que vai ser, que é um pedido também que eu fiz, que fosse um espaço central, né? Para que as pessoas pudessem acessar facilmente. Então, esse espaço ele vai ser aqui próximo a Trajano Reis, né? É uma esquina ali da Trajano, que é um espaço bem grandão mesmo. Então, ele está sendo reformado. No coração do centro da cidade, uau. Coração. Muito bem. Para ter uma boa visibilidade, né, desse espaço do centro. E também a população preta, que é a quem interessa, que possa acessar também. Perfeito. Agora eu vou entrar numa outra perspectiva, também chamando um episódio que aconteceu aqui no Papo Castiço, que foi o anterior aqui da Geórgia, que a gente falou com o Betinho Selanex e o Danilo, que ganharam menção honrosa no Festival Internacional de Cinema aqui de Curitiba. Então, assim, pessoal, o Betinho Selanex, em especial, ele é um rapper aqui, curitibano, cria, né, do SIC, que é um dos bairros mais populosos aqui
da região da capital paranaense. Ele é integrante do grupo JAC e na trilha sonora de um bairro, que é o curta-metragem que fala sobre essa história do bairro, do rap, enfim, ele disse a seguinte frase que eu acho muito legal. Abre aspas. A questão de meter o pé na porta tem que acabar. Que as portas elas têm que estar abertas para o povo da quebrada. Fecha aspas. Então, efetivamente, assim, Jorge, eu fico a pensar. Nós que temos uma vida como trabalhadores, né? Cerca de 6, 8, às vezes até 10 horas de trabalho por dia, a gente está a serviço de alguém. É o fluxo do universo mesmo, como você disse. Sim. Mas, efetivamente, como que a gente vai participar dentro da Câmara dos Vereadores ou cobrar algo da gestão municipal, se geralmente a gente está sempre a serviço e os horários que se votam e se tem as discussões é dentro de um horário de trabalho de qualquer cidadão? Como faz? E é muito legal essa pergunta, porque você veja, assim, isso tudo também é algo planejado, né? Assim, para que a população realmente não acesse, não participe, principalmente, né, a população que mais precisa desse serviço, né? Então, eu acho que primeiro é cobrar mesmo para que a gente mude isso, porque é urgente, né? Mas também tem isso, assim, tudo que é feito ali na Câmara é gravado, né? Então tem a página da Câmara Municipal que você pode assistir, que você pode também acessar, e tem todos, né, os contatos dos vereadores também na página. Eu acho que tem que buscar mesmo e saber, dependendo, né, qual é o seu debate, qual é o seu assunto, o vereador que você vai buscar também, né? E aí você pode acessar esses vereadores e cobrar, né? E obviamente também, assim, né, sempre marcar eles é bom nas suas redes também, quando você tem, né, um pedido que não é devolvido, né, ligou, fez todo o seu trâmite e não teve resposta, tem que cobrar mesmo. Mas assim, hoje ainda dá para acessar, só que é isso, né? É um projeto também, né? Feito para que as pessoas não acessem, para que elas não possam ir lá dentro, enfim. E aí você acaba tendo mesmo essas dificuldades. E eu também sentia muito isso, né? Assim, ou eu ia estar na rua fazendo meus trampos, ou eu ia estar, né, dentro ali da Câmara, ou tentando acessar uma LEP que fosse, para poder cobrar alguma coisa. Mas, no caso, né, é o que tem, é o que temos que mudar, na verdade, né? Tentar ir buscar E também pedir também dos vereadores mais consciência, né? Que façam audiências públicas em horários que dê para a população acessar, que é o que eu faço também. Geralmente sempre, né? Mais tarde possível, embora tenha da própria Câmara também algumas limitações de horário. Mas a gente sempre busca assim, fazer, e quando não dá para ser audiência pública por limitações, a gente faz reuniões mesmo, né? Para que a pessoa possa acessar e até às vezes no final de semana. Mas é isso, é cobrar mesmo e ter que mudar isso, porque a nossa realidade não nos permite, né? Mas eles já sabiam disso, então são coisas que a gente tem que quebrar. Então, é usar a internet ao nosso favor. Totalmente. Principalmente. Principalmente. A questão de todo o trâmite ser filmado é projetado dentro dos Facebooks, dos Instagrams, dos canais de YouTube da Câmara Municipal. Então, é possível acessar, às vezes, sessões anteriores, também para dar uma olhada no que aconteceu. Verificar dentro do próprio site da Câmara Municipal todos os arrobas, que são as personas virtuais de cada um dos vereadores, seus contatos, assessorias, tem até os telefones, né? Sim, até as próprias reuniões das comissões ficam também online ali. Então dá para assistir tudo, dá para saber tudo que se passa ali. Perfeito, certo. Estamos seguindo aqui, nos encaminhando para o final do nosso programa. A gente tem mais 2 questões que eu gostaria de levantar contigo. E uma delas é qual que é o caminho dentro do exercício da política para se buscar a justiça social dentro de toda uma interseccionalidade existente nas populações minorizadas? Eu acho que é primeiro a gente entender que a gente não é minoria, sabe? Acho que assim, assim como a gente viu, né, nas últimas eleições ali que falavam pra gente que futebol, política e religião não se discute. A gente teve que discutir isso tudo. E aí virou briga, né? Porque a gente tomou a discussão como pede realmente de separação, de discutir mesmo, né? E aí não é esse lugar, né? A gente quando fala de minoria, a gente está falando de uma população que não é minoria na realidade, é a maioria, né? Nós somos a maioria das pessoas na cidade, no país, por exemplo, em relação à população preta. E se duvidar também algum senso, vai dizer também que a maior parte da população hoje é pobre, né? Então quando a gente inverte essa pirâmide, a gente começa a entender que é isso. A gente precisa inverter isso, precisa inverter os debates, a gente precisa inverter a lógica da política, sabe? A lógica de pensamento que nos oferece, né? Para manter o poder dessa população que já, né, sempre esteve, sempre, né, que continua se mantendo nesses moldes da política, né, no poder. E aí, quando a gente faz essa inversão, a gente entende que a única forma para a gente conseguir chegar a algum lugar e avançar, e até mesmo, né, como disse o MC antes, é a gente poder não ter mais, né, que
chutar portas, é a gente ir para o diálogo mesmo e para o enfrentamento, né? E entendendo também que é isso, assim, a gente precisa de pessoas como nós ali ocupando esses espaços, né? Precisa que a gente vote mesmo consciente, que a gente entenda que quem está trabalhando seriamente, quem está ali por mídia ou por que seja, sabe? E entendendo que esses espaços, eles são nossos, porque eles decidem nossas vidas, sabe? E que ninguém está isento da participação política do social, né? Tudo é política, tudo é uma decisão da política, seja sua ou de alguém, né? Para sua vida. Então, a gente tem que entender esse lugar, né? Enquanto minoria, né? Dita minoria, a gente é maioria. Então, a gente tem que se sobrepor a tudo isso, cobrar, participar, enfim. Nós temos mesmo que ter as portas abertas, porque não essas pessoas nós não estamos, né, a favor delas, elas é que estão ao nosso favor, né? Então, quando uma pessoa entra para legislar, ela não é mais de direita, de esquerda, ela é um legislador. E aí ela precisa obedecer às regras e servir a população como tem que ser. Perfeito. Pessoal, hoje quem está aqui no comando de toda essa transmissão é o meu amigo Arthur Salles, e eu gostaria de pedir para ele que, quando a gente fizesse a última pergunta aqui da Georgia, vocês tivessem umas imagens bem bacanas aí dela trabalhando lá na Câmara Municipal. Então, me ajuda aí, Arthur. Georgia, para encerrar o nosso programa, eu gostaria de perguntar para você agora, quando terminar esse mandato, aí quais são os planos futuros de Georgia Prates? Nossa, eu coloquei muita coisa para rodar ali na Câmara, né? Muitas coisas, projetos importantes e que eu quero continuar ali para poder dar andamento a eles, assim, né? E quero continuar ali como vereadora por mais um mandato, pelo menos, para poder encaminhar isso tudo, assim. Acho que esse é o meu projeto maior, mesmo porque esse tempo, né, de 1 ano e meio é pouco, mas já é muito também para tanto de coisa que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando bastante mesmo para atingir todos os objetivos que eu tinha no início e que eu passei a ter muito mais. Então, acho que em primeiro lugar é isso, assim, sabe? Ouvir mais, entender mais a população e entender mais onde eu posso de fato atuar. Mais um mandato, pelo menos, como vereadora. Mais um mandato. Posso puxar mais um pouquinho? E depois disso? Aí vamos para estadual. Né? Opa! Que aí que eu quero falar sobre quilombo, quero falar sobre os campos, enfim, quero ampliar. É ampliando. Muito bem, muito obrigada. E que assim seja, que esses caminhos estejam abertos e abençoados para que cada coisa que a gente falou no dia de hoje seja concretizada e daqui a pouco a gente olha aí no retrovisor da vida e veja, uau, aconteceu tudo mesmo, né? Nossa. Que seja próspero. Que seja. Acho que é o gosto de fazer a política séria, sabe? Acho que isso faz diferença na vida das pessoas, isso automaticamente faz a minha também. Então, só gratidão. Muito bem. Jorge, esses minutos finais eu gostaria de dedicar para você, deixar um salve aí para tua galera, mandar um beijo, deixar os seus agradecimentos finais, chamar atenção para alguma coisa, é tudo seu, fique à vontade. Aí eu queria muito dizer assim, a gente tem agora, assim que eu voltar, né, a sessão, a gente vai ter a votação do centro de referência ali pela Câmara de Vereadores e é importantíssimo mesmo que a população preta compareça lá à Câmara para que as pessoas ali saibam que tem pessoas pretas na cidade, que vejam a cara das pessoas e que, enfim, não possam usar como argumento, né, o número de pretos na cidade para não deixar passar aí o centro de referência, tá? Então, super importante, é meio que uma convocação mesmo, que a gente esteja lá no dia 1º, que é o dia da votação, do centro de referência. E no mais, queria também chamar aqui, ó, para o dia 3/8, às 19 horas, a sessão solene de comemoração do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que vai ser na Câmara também de Vereadores ali de Curitiba, dia 3/8, às 19 horas. E no dia 7/8, às 18h30, também na Câmara Municipal, a gente tem a audiência pública de combate ao racismo, e essa audiência pública ela vai ser em parceria com a deputada federal Carol D'Artora. Então, acho que era meio que isso, assim, e dizer para as pessoas que é isso, estamos juntos, a política é coisa séria, ela envolve nossas vidas, então vamos cobrar mesmo e vamos para cima. Faz um chamamento para suas redes sociais, por favor. Ah, sim, claro, verdade. Então, a gente tem aqui, ó, eu tenho a rede que é @georgiaprates.mandato, que é o do Instagram, o Georgia Prates Mandato, que é o do Facebook, e o telefone do WhatsApp, que é o 41996112495. E aí dá para seguir todas as redes a partir dessas ali. Perfeito, Georgia. Muito grata mais uma vez por ajudar e nos elucidar aí em toda essa tua caminhada e que tenha bastante firmeza e seja bastante abençoada. Muito obrigada. Obrigada. Muito axé também. Axé. Bom, pessoal, encontrar o equilíbrio, né, para promover a igualdade social para todos os membros da população, modernizando, desburocratizando processos e mantendo a transparência na gestão pública, para mim é um direito de todos os cidadãos aqui, não só da capital curitibana, mas de todo o nosso país.
Então, que assim seja na gestão não só da Geórgia, mas de todas as pessoas que engrenam nessa caminhada de grande responsabilidade, que é ter o poder de poder mexer em muitas coisas e minúcias, né, da gestão pública como um todo. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. Na quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Eu espero você lá, ó. Te deixo um beijo grande no seu coração. Até mais. Tchau!